Voltou. Boa tarde, pessoal, presente aqui e virtualmente. Estamos prontos para mais uma sessão de Minhoca Imagem, mais um caso que seguramente vai nos ensinar muito sobre como as imagens nos ajudam a entender e tratar melhor pacientes com cardiomiopatias. Do meu lado está, como sempre, a grande estrela da sessão, a doutora Edileide, que vai apresentar quem está conosco participando hoje. Edileide, boa tarde. Boa tarde a todos, estrela não, mas vamos lá. Temos estrela sim ao nosso lado aqui, sempre do meu lado direito, o doutor Paul, que vai nos mostrar as imagens da ressonância e tomo. Do meu lado direito, agora, que retornou à diretoria, o doutor Marcelo, que vai falar sobre eletrocardiograma, está substituindo a doutora Mariana. E do lado esquerdo, a doutora Wendy Navarro, que já está quase na diretoria agora, né? Mais uma vez. E para apresentar o caso, temos a doutora Gabriela, nossa residente aqui de primeiro ano, e a doutora Caliane Nascimento, que vai fazer um resumo final do caso. Então, vamos começar, por favor, doutora Gabriela. Bom dia, gente. Meu nome é Gabriela, eu sou residente da clínica lá do Hospital Heliópolis. Estou aqui no Dante esse mês. Bom, no caso de hoje, o paciente é o FRS, sexo masculino, 76 anos. O paciente é branco, natural e procedente de São Paulo. De antecedentes pessoais, ele tinha hiperplasia prostática benigna e tinha uma história de um AIT em janeiro de 2023. Ele negava tabagismo, negava alergias e negava também outras comorbidades. De antecedentes familiares, nada que chamasse muito a atenção, ele negou a história de morte súbita na família. Bom, esse paciente estava apresentando uma dispneia progressiva há 6 meses. Ele chegou a procurar atendimento na UPA 2 vezes, sendo diagnosticado e tratado com antibiótico-terapia para pneumonia. Ele foi atendido aqui no PS do Dante por persistência dessa dispneia numa classe funcional 3, associada a um edema de membros inferiores, bilateral, uma cruz de 4. Ele negava dor torácica, negou palpitações, síncope e pré-síncope. De medicamentos de uso contínuo, apenas a doxazosina, ele usava 4 mg à noite. No exame físico da admissão, era um paciente que estava em bom estado geral, ele mantinha ali um Glasgow de 15, ele tinha uma turgência jugular patológica. Na ausculta cardiovascular, ele tinha um sopro diastólico, 3 cruzes de 6, em foco paraesternal esquerdo. A frequência cardíaca estava 106 e a pressão estava 110/70. Além disso, na ausculta pulmonar, ele creptava em bases, mas estava saturando bem em ar ambiente. No exame do abdômen, ele apresentava uma hepatomegalia de 8 centímetros, aproximadamente, do rebordo costal direito. E nas extremidades, estava bem perfundido, tinha um tempo de enchimento capilar menor que 3, e tinha um edema também de membros inferiores, uma cruz de 4. Acho que a gente podia fazer um comentário aqui, Gabriela, como é comum agora a gente ter observado pacientes não serem examinados, né? Esse paciente ficou com diagnóstico de pneumonia várias vezes, né? Mas se alguém se atentasse ao exame físico, iria observar sinais claros de insuficiência cardíaca. Então, vejam que ele ficou 6 meses sofrendo com o diagnóstico de pneumonia. Né? Tem o fígado aumentado, tem várias indicações de que ele é cardiopata, né? E foi tratado com um processo infeccioso pulmonar. Isso é um alerta importante mesmo. Agora, era um paciente idoso que não tinha comorbidade, só uma hipertrofia prostática benigna, mas era um paciente idoso, né, que deveria ter sido pensado que ele poderia ter desenvolvido um quadro de insuficiência cardíaca mesmo, mas não foi esse o diagnóstico feito por 6 meses. Vamos em frente. Bom, o paciente foi internado, foram realizados alguns exames laboratoriais. Já nos exames de entrada, ele já tinha um BNP, né, aumentado, 12.300. Ele tinha uma leve alteração também da PCR, mas nada mais que chamasse a nossa atenção.
Ao longo da internação, o paciente evoluiu com algumas outras alterações. Ele evoluiu com o TP de 19,8, o INR também alargado, 1,65, o TTPA também 38,7, o BNP que reduziu um pouco em relação à entrada, né? E teve alteração também de TGO, TGP, a gama-GT e a fosfatase alcalina. Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Edileide. Nessa altura, Edileide, a não ser o BNP aí no caso está mais um fator prognóstico, né? Você já tinha feito o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca, né? E com esse exame, a gente já pode começar a pensar que o fígado dele está partindo para um processo de lesão consequência, tipo uma cirrose cardíaca? Pois é, essa é a primeira questão. Acho que o NT-proBNP na emergência, né, elevado acima de 100, corrobora muito para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Se a gente tivesse alguma dúvida, porque ele tinha um fígado aumentado, podia imaginar com essas alterações hepáticas, que ele tivesse alguma hepatopatia de base, mas com esse NT-proBNP, ninguém pode duvidar do diagnóstico de IC, né? Pneumonia cai fora, a hepatopatia pode estar associada, mas que tem insuficiência cardíaca, não há dúvida com esse NT-proBNP tão elevado. Agora, realmente, uma alteração do INR não é muito comum no paciente com IC, né, sem alteração hepática associada. E uma elevação brutal de transaminase, né? A gente, às vezes, observa isso na IC, mas não é uma coisa comum fazer uma injúria hepática tão significativa. Um gama-GT de 188, tudo bem, mas transaminases de 300 e uma alteração da função hepática traduzida pelo SRNI de 1,65. Então, isso já é uma coisa diferente. Comentar, Marcelo? O que chama atenção, né, na verdade, acho que as diretrizes passadas falavam para a gente não ficar guiando muito nosso tratamento por NT-proBNP, e isso teve uma mudança de indicação, agora a gente pode acompanhar com o NT-proBNP. Ele teve uma melhora, né, do NT-proBNP, mas piorou a parte hepática, né? Acho que fiquei um pouco meio confuso em relação a isso. Ele parece que ele melhorou um pouco da IC, mas os parâmetros, por exemplo, a parte da IC mais direita ali, ele piorou, né? Pois é. Eu já vi alguns pacientes que chegam aqui com choque cardiogênico, hipotensão grave, que chegaram até levar até acima de 1000 de transaminase, mas não foi o caso desse paciente, que chega com a transaminase ok, né, normal, e eleva tão significativamente. Até o RNI alterou mais, né, se você comparar, né, com o exame inicial, realmente é algo diferente. Mas não tem uma albumina tão baixa, para você pensar em insuficiência hepática aí, né, a albumina dele é ok. Então, vocês pediriam para investigar o fígado também, porque eu estou entendendo, a gente fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca clínico, o BNP confirmou, mas os exames hepáticos não estão evoluindo só com o quadro de cirrose cardíaca. A gente precisaria olhar esse fígado também com mais atenção. Pois é, mas se a gente considerar os exames iniciais é muito estranho ele ter normal a transaminase no dia 6, 4 dias depois subir tanto transaminase. É um fenômeno dinâmico que está acontecendo, né? Uma coisa dinâmica e bem acentuada. Vamos em frente. Até agora a gente não tem uma resposta para a sua pergunta, não, Ibrahim. Estamos confusos aqui. Diante desses achados, a gente também ficou confuso, né, na avaliação do paciente. A gente questionou se seria uma hepatopatia crônica ou se seria um distúrbio da coagulação, ainda não diagnosticado. Pois é, aquela foto mostra direitinho o que fazer, né? A gente se vê, às vezes, dirigindo, sem saber se dobra à direita, se segue em frente. Complicado. O melhor nessa altura é parar, olhar o GPS de novo e tentar tomar a melhor decisão, né? Então, às vezes, vale a pena dar um passo para trás e rever o que está acontecendo. O problema está sem sinal, né? O GPS não funciona. Bom, agora eu vou chamar o Dr. Marcelo para falar um pouquinho sobre o eletrocardiograma. Será que o eletro vai ajudar? Hoje eu estou numa situação complicada, porque a doutora Mariana praticamente sempre mata, né, doutora Ibrahim? Vamos ver se a gente consegue ajudar. E hoje também estou com a responsabilidade grande das minhas colegas ali de trabalho, que eu tenho muito agradecer os ensinamentos de sempre. Bom, se trata então, a gente sempre, né, diante de um eletro, a gente vê principalmente o sexo do paciente, a idade do paciente, para ver se está de acordo com o que a gente está avaliando. Bom, se trata de um ritmo sinusal, um eixo preservado. A gente pode notar ali uma baixa voltagem do plano frontal
do QRS. Bom, também tem um sinal de Morris ali em V1, mostrando uma sobrecarga de ato esquerdo. Tem também um distúrbio da condução pelo ramo direito. E olhando aqui, professora, parece, eu queria até, acho que valeria a pena ver esse QT, porque parece que ele está um pouquinho prolongado. O ideal seria fazer um cálculo do QT corrigido para avaliar se esse QT está prolongado ou não. Olhando aqui de longe, parece que ele está um pouquinho alongado, mas teria que fazer o cálculo do QT corrigido. Acho que eles fizeram ali embaixo, não tem um QTC ali? Não sei. 506. 506. Então tá mesmo. Então é um QT que está corrigido. Diante de um QT, né, acima de 500, a gente tem que, aparentemente, se eu estava usando doxazosina, né, não estava, provavelmente eu estava usando outras medicações. A gente tinha que estar olhando todas as medicações dele para ver se esse QT é secundário a alguma medicação ou não. Excluindo essas medicações, a gente poderia pensar em alguma canelopatia como síndrome do QT longo, mas excluir as partes medicamentosas primeiro. Na ausculta, ele tinha uma ausculta compatível com estenose mitral, né, Marcelo? Você acha que esse eletro poderia ser de uma estenose mitral? Olha, estenose mitral, a gente, né, geralmente a gente poupa o VE, né, clássico poupar o VE, a gente não tem nenhum sinal de sobrecarga de VE e tem esse ato esquerdo aumentado. Pode ser, sim, um sinal aí compatível com a valvopatia dele. Perfeito. Mas, por outro lado, Edileide, vendo a descrição, não foi a descrição de um sopro clássico de uma estenose mitral simples, né? Ninguém falou de estado de abertura, ninguém falou de ruflar de ácido, só falou do sopro. Então, eu estou encafifado com isso, porque as coisas aqui nunca são por acaso, né? Então, estou encafifado com essa descrição do sopro, assim, relativamente simples. Mas está compatível, como vocês disseram, o aumento do átrio esquerdo com a história do sopro. Né? Mas agora tem esse achado do QT longo que o Marcelo falou. Então, a gente tem que começar a pensar em que outras coisas possam estar acontecendo. E esse fígado não explicado ainda, né? Então, tem várias peças tirando o sinal do celular. Agora eu vou chamar o Dr. Paulo para falar um pouco sobre a radiografia. Bom, eu acredito que são dois relatórios prévios, né? Um com que tinha um derrame pleural bilateral prévio, né? Nessa imagem que a gente está vendo, primeiramente veio uma área cardíaca aumentada, sim, uma redistribuição, cefalização de fluxo, denotando-se sinais de congestão, até parece o sinal da asa de borboleta, né? De congestão clássico que a gente está acostumado a ver. Tem as famosas linhas Bede-Kerle também, que chama a atenção mais ainda sobre um quadro de congestão pulmonar. E nesse paciente não estou vendo esse derrame pleural bilateral que provavelmente tinha anteriormente. Não sei se nessa vez foi quando tinha esse BNP mais aumentado. Dessa vez, embora tenha sinais de congestão, não tem tantos sinais de derrame pleural bilateral que chamem a atenção. Esse aumento de área cardíaca, dá para ver que tem até o sinal da bailarina, quando tem um aumento do átrio esquerdo. Vocês veem aí o deslocamento, horizontalização do brônquio esquerdo, né, do outro. Vocês veem que o clássico sinal da bailarina, então tem provavelmente sim um átrio esquerdo dilatado com sinais de congestão, né? Então a gente só basta entender porque é a causa disso, né? Difícil ter encarado esse raio-x como pneumonia, né? É difícil, mas essa silhueta aqui também não é exatamente a silhueta de uma estenose mitral que a gente costuma encontrar, né? Estou achando que tem muito ventrículo para uma... Tudo bem que eu estou achando que a gente está vendo as cúpulas diafragmáticas aqui, mas estou achando que tem uma silhueta cardíaca meio estranha. O pedículo está meio rodado, a gente vê, olha, a Karina está aqui, né? Então está tudo meio deslocado, mas tem um pedúnculo meio alargado e a silhueta não é exatamente a silhueta de uma estenose mitral pura. Então, estou cada vez mais achando que tem alguma coisa a mais justificando aquela ausculta não clássica do sopro que foi relatado. E a idade do paciente também não é muito compatível para a estenose mitral? Não, não é. Até porque ele já tem até pontos de calcificação na aorta, né? A gente vê ali, mais para doença coronária do que doença mitral. Agora a doutora Wendy para falar um pouco sobre o eco que o paciente trouxe, um eco externo. Boa tarde. Vamos lá.
Em relação com os parâmetros que foram apresentados, né, falta a parte descritiva, mas a única coisa que chama a atenção desse exame é um átrio esquerdo com um aumento importante, acredito que seja o diâmetro anteroposterior e não o volume, mas já 50 é importante a gente considera aumentado acima de 40 milímetros. E tem a PSAP 41, a gente caracteriza como uma pressão sistólica da artéria pulmonar com aumento discreto. O restante dos parâmetros, a aorta, ventrículo esquerdo em diástole e sístole, septo, parede, preservados e uma fração de ejeção preservada. Tirando esse aumento atrial, nada que chame atenção e nada que explique esse quadro tão catastrófico. V não dilatado, né? V não dilatado, que é característico também da estenose mitral, átrio aumentado, com V preservado, até por ter um pouco de hipofluxo. Mas não encontrei motivos para ter aquele derrame pleural bilateral que tinha sido descrito num determinado raio-x, porque, como você mencionou, é uma pressão da artéria pulmonar com aumento discreto. Fração de ejeção de VE aumentada, sem tanta repercussão para o lado do VD, né, como consequência de uma potencial doença mitral, não estou encontrando tantos motivos para ter esse derrame pleural bilateral. Mas para isso, para congestão pulmonar, sim, né? Para congestão pulmonar, sim. Eu poderia dizer que essa hipertensão pulmonar, ela é pós-capilar, né? Com esse átrio pode ser esquerdo consequência tão grande, do obstáculo mitral, né? mas ou por algum motivo não está escrito, que eu acho que é, ou está estranho porque ninguém descreveu a válvula mitral no eco e o eco vê a válvula mitral muito bem vista. O eco não tinha descrição? Na verdade, a gente só tem esses dados que estavam no prontuário, a gente não chegou a ver o laudo do eco. É porque geralmente não seria só a parte das medidas, deve ter alguma descrição que não foi considerada. Que não foi considerada assim. Bom, com esse quadro a gente continuou com os questionamentos, né? Seria um distúrbio hematológico, seria hepatopatia crônica, ou seria um ECFEP, perfil B, né? Causando essas alterações. Antes do pessoal responder de lead, cabe uma quarta a todas as anteriores? E estenose mitral que faltou aí, né? Pois é. Mas a gente pode pular isso. Carol, quer comentar, Carol? A gente está escondendo dados. Marcelo, nosso consultor de sempre. Por enquanto, eu acho que se tivesse a D, eu iria de D. Todas as alternativas. Agora, engraçado, não sei se eu posso estar falando alguma besteira, pensando num quadro de uma valvopatia mitral, uma estenose mitral, e isso retrogradamente, pensando, por exemplo, num fator complicador para a intervenção da válvula, seria uma PSAP acima de 50, né? Ela não tem essa PSAP tão importante, que retrogradamente já poderia estar, tudo isso retrogradamente lá no fígado, alterando o fígado. Parece que, não sei, eu acho que eu acharia uma PSAP um pouco mais aumentada, não? Mas tem, na verdade, você vai ver, o nosso eco é bem maior do que essa, na verdade. Né? É porque a gente não pode confiar em todas as informações assim. Mas hepatopatia crônica isolada, eu acho que não tem sentido. Essa paciente tem que ter, com esse NT-proBNP, com esse átrio grande, não dá para dizer isoladamente que não. Porque já tinha exames anteriores com parâmetros normais, né? Parece que foi uma coisa bem mais agressiva, bem mais aguda. Outra possibilidade é que aqueles exames de sangue iniciais não tivessem tão certos, né? Que o certo também fosse o último. Aí tudo se encaixaria. Tem uma PSAP maior, uma estenose mitral, está tendo repercussão crônica sobre o fígado. Sim. E no que um exame pegou o que tinha que pegar, a gente fez o diagnóstico. Porque ela tem todo o quadro de insuficiência cardíaca, ela tem BNP aumentado, o perfil é B mesmo, a fração de ejeção está preservada, tudo vai se encaixando aí. Mas aquela mudança de enzimas do primeiro para o terceiro exame é que chamou um pouco a atenção da gente. Então, também levantaria a possibilidade de ver o histórico de exames dessa paciente, dar uma olhada como é que as coisas evoluíram antes. E o raio-x que não bate com o quadro de um hepatopata. Não bate com o quadro de um hepatopata crônico, né? É um raio-x de congestão pulmonar. Eu acho que essa primeira hipótese, CFEP, perfil B, independente da causa, que eu acho que poderia fechar esse diagnóstico. Vamos ver o Andy como ecocardiografista. O que você acha? Há aqueles puristas que dizem que CFEP, você só tem que ter aquelas múltiplas comorbidades que esse paciente, por um acaso, não tem, né? Além da idade, né?
E só a doença da próstata, mas qualquer condição que leve a uma insuficiência cardíaca e a fração está preservada, se a gente não for purista para o diagnóstico CFEP, dizer que o paciente teve um IC com fração E preservada. a gente que faz eco já tem um viés. Quando o paciente vem com sintoma respiratório não resolvido, de forma crônica, é uma história natural extremamente frequente de cardiopatia não diagnosticada. E o paciente vai, entra no pronto-socorro e acha que é Covid, volta, vai e acha que é pneumonia, trata, volta, não melhorou, volta de novo. Então, para a gente, é até comum encontrar essa história e a gente já direciona as procuras para achados que possam explicar isso é congestivo. Professora, pensando em diagnóstico diferencial, pensar agora numa hemocromatose já afetando o coração seria totalmente errado ou não? Não, não seria. A gente precisaria ter o exame de laboratório mostrando a saturação de transferrina maior que 50%. Mas, na verdade, ela costuma dar, pode ser um CFEP, mas na grande maioria das vezes, quando o ferro deposita, ele tem uma ação de disfunção sistólica. Meus casos todos tinham disfunção sistólica, era o CFE, né? Eu também nunca vi CFEP. Seria muito discordante com aquele eco de 2022, né? 72, não estava nem no limite inferior, estava bem para cima. Pensando que talvez tenha um diagnóstico de pneumonia, porque vira uma fração de ejeção de 74, né? Parece bom demais, né? Então, isso não deve ser IC, mas vamos em frente. Foi solicitada a avaliação da hematologia, foram solicitados alguns exames laboratoriais mais específicos. O TTPA com a mistura realmente veio alterado também, e na dosagem dos fatores da coagulação, o paciente tinha um fator 11 reduzido, tinha uma deficiência do fator 11. Sorologias também foram solicitadas, mas nada que chamasse a atenção, nenhum resultado positivo. Era o que a gente não tinha pensado, né? Ter uma alteração hematológica aí para justificar o TP alterado. Mas por que pediram o citomegalo e o Epstein-Barr? Na investigação da hepatopatia, né? Uhum. Isso. Só que a gente continuou com a nossa dúvida, porque pela avaliação da hemato, essa deficiência do fator 11 não justificaria o alargamento do INR, justificaria apenas o alargamento do TTPA e também não justificaria as alterações das transaminases e nem o quadro clínico do paciente. Então, a gente acabou deixando isso um pouco mais de lado. Vamos em frente. Doutora Wendy, agora a doutora Wendy vai resolver nosso problema. Esse é o eco nosso. Mudou o layout, mas tudo bem. Não era uma estenose mitral clássica, então. Era uma estenose mitral, sim. Não, mas eu apostava na capacidade de ausculta do pessoal do Dante, está vendo? Na verdade, tinha uma estenose mitral, não por alteração da válvula, né? Vamos lá, esse ecocardiograma foi realizado no dia 26 de junho, na vigência de uma internação desse paciente. A gente vê inicialmente a janela acústica paraesternal, o eixo longo do ventrículo esquerdo. Na imagem em movimento, nitidamente, vou citar os achados em sentido do relógio. Aumento significativo do ventrículo direito, já na primeira imagem dá para ver que ele inclusive é maior do que o ventrículo esquerdo em diástole, para a gente é um parâmetro de aumento importante, desde que o ventrículo esquerdo seja normal. Aí a gente utiliza esse parâmetro de referência. Continua em sentido relógio, tá? Em sentido horário. A válvula aórtica discretamente espessada, mas com uma abertura aparentemente preservada. O átrio esquerdo, agora está explicado, né? Aumentado, com uma imagem heterogênea, móvel, de grandes dimensões, ocupando praticamente todo o átrio esquerdo. E uma coisa bem interessante, que essa imagem se projeta através do anel valvar mitral durante a diástole. Tá? E a gente vê na avaliação de fluxo em cores que inclusive causa certa restrição da passagem de sangue em sentido atrioventricular. O ventrículo esquerdo, normal para pequeno, inclusive, com massa e função preservada. Esse paciente tem, além, um derrame pericárdico, que no momento foi caracterizado como de grau discreto a moderado, 10, 11 milímetros de maior lâmina, sem sinais de repercussão hemodinâmica no momento. Nesse dia, o derrame pericárdico foi o que menos incomodou a gente, na verdade.
Vamos lá. A gente, na sequência do exame, tem tendência a ir para a via de entrada de ventrículo direito, encontrando uma insuficiência tricúspide, que os senhores vão ver na esquerda da tela, de grau importante, com um gradiente AEVD, que é utilizado para caracterizar o grau de hipertensão pulmonar, em 73 milímetros de mercúrio. Ainda a gente precisa somar a pressão atrial, que no caso a gente deu como uma pressão bem alta. No geral, a gente caracterizou como HP importante, próximo de 90 milímetros de mercúrio de pressão sistólica estimada. Tem outro sinal de HP bem significativa, que é o sinal que a gente chama de forma de D do ventrículo esquerdo, ou D-shape. Nessa imagem da esquerda, da direita da tela, os senhores veem que o septo interatrial fica deslocado para a esquerda, em sentido direita-esquerda, tanto em sístole quanto em diástole, caracterizando uma sobrecarga tanto de pressão quanto de volume em câmaras direitas. Então, até aqui está tudo batendo, né? O átrio esquerdo era aumentado, o átrio direito também, ambos de grau importante. A gente fez, inclusive, a avaliação dinâmica daquela imagem que estava se projetando do átrio para o ventrículo. A gente achou 5 centímetros de maior comprimento por 43 de largura, tá? Ocupando praticamente a totalidade do anel valvar mitral durante a diástole. Nesse paciente, ele estava se comportando, inclusive, como se fosse uma estenose mitral do ponto de vista funcional. A gente fez a avaliação do gradiente transmitral e o gradiente máximo diastólico era 35 e o médio era 20, considerando que quando é uma estenose anatômica, quando o problema é do folheto, a gente considera importante acima de 10 milímetros de mercúrio. O caso dele, a pressão atrial tem que ser muito alta para tentar passar o sangue através desse anel que estava sendo totalmente ocupado por essa massa flutuante. A fração de ejeção biventricular, o ventrículo esquerdo tinha uma fração de ejeção próxima de 57% e o ventrículo direito tinha uma disfunção que é caracterizada por eco tridimensional, era de 39%, sendo que a gente considera normal acima de 45%. Então, alguma coisa estava causando um aumento retrógrado dessa pressão, com dilatação das câmaras direitas e disfunção ventricular direita associada. Aí, nessa imagem tridimensional, eu gostaria que vocês se sintam agora como se estivessem em um navegador. Vocês estão na ponta do ventrículo esquerdo, olhando em sentido para o anel mitral. Então, onde vocês estão, o que está dentro do átrio está vindo na sua direção. A seta está apontando essa massa se projetando, para o interior do átrio do ventrículo esquerdo durante a diástole. Desse lado, a gente vê a tricúspide. Vou botar para vocês em movimento, para vocês verem como a tricúspide está livre. Tem até uma falha de coaptação, provavelmente por aquela dilatação das câmaras cardíacas direitas. E do lado da mitral, a gente vê aquela massa se projetando totalmente para o VE durante a diástole. E essa semana a gente teve a oportunidade de fazer algumas avaliações com um agente que a gente chama de agente de realce de ultrassom. É uma estratégia em ecocardiografia que mudou de nome para não ser confundido com os contrastes que são utilizados na hemodinâmica, em tomografia, em ressonância. Ele está composto por um gás que é um autorrefletor especular, tá? Com um core, uma superfície de fosfolípides. Então, ele tem um tamanho bem menorzinho do que o tamanho da hemácia. Dessa forma, a gente começa a injeção por uma veia periférica cubital de preferência. E as hemácias, a microbolha, o agente de realce, como ele é bem menorzinho, ele não fica na circulação pulmonar, ele não é destruído, porque ele não precisa se deformar, que seria o momento em que as macrobolhas que a gente faz estouram. Então, as macrobolhas que a gente faz com soro, elas estouram na circulação pulmonar, planificam muito bem o lado direito do coração, mas não passam para o lado esquerdo. No caso, esse agente de realce de ultrassom, ele consegue passar para o lado esquerdo. Vejam, senhores, como o lado esquerdo já começa a ser planificado.
e a gente consegue um maior realce, tanto de bordas quanto do conteúdo dessa cavidade. Nessa imagem, a gente inclusive conseguiu ver um pedículo bem determinado nessa imagem, bem caracterizado. Deu inclusive para medir que a região de aderência era de aproximadamente 2 centímetros de aderência daquela massa ao septum interatrial. E numa segunda fase desse exame, a gente tem a oportunidade de fazer a emissão de uma alta energia ultrassônica para estourar as bolhas e que elas consigam entrar no tecido. Dessa forma, a gente consegue ver se esse tecido tem ou não irrigação. Aquela alta energia ultrassônica que a gente emite se chama de flash. É apenas apertar um botão no aparelho para emitir uma onda sonora com uma qualidade muito mais alta, a bolha estoura e começa a entrar na microcirculação. Com essa imagem da direita, os senhores conseguem ver que essa estrutura tem, inclusive, dentro dela, áreas brilhantes. Isso quer dizer que o contraste entrou. Então, por aqui a gente consegue, pelo menos, afastar grandes possibilidades, como, por exemplo, um grande trombo dentro do átrio. Por quê? Porque o trombo não é vascularizado, tá? Ele é avascular. Então, ficaria totalmente escuro. E o outro diagnóstico diferencial é de tumores benignos ou malignos. A gente não caracteriza como benigno ou maligno, a gente caracteriza como com pouca vascularização ou como muito vascularizado. Entendendo que os tumores malignos são muito mais vascularizados, porque são tumores de crescimento muito mais rápido. Por essa imagem aqui, a gente teve a sensação de que o tumor era vascularizado, mas era pouco vascularizado. No início da nossa curva de aprendizado, às vezes as diferenças são muito tênues entre muito e pouco vascularizado, por isso o ideal é a gente fazer muito exame de perfusão para poder acostumar nosso olhar. Tem vários estudos, eu coloquei aqui para os senhores apenas verem uma diferença de como seria um trombo. Aqui dá uma imagem com zoom, ele ficaria totalmente escuro. Como seria uma massa maligna, estão vendo que praticamente não tem tanta bolha fora e dentro a imagem fica muito brilhante, caracterizando um alto fluxo dentro dela. E como seria uma imagem benigna, no caso desse exemplo também era um mixoma. Então a gente achou que a imagem fosse bem parecida. E uma coisa, um comentário final em relação com isso, o pessoal que solicita os exames, peça mais exames com contraste. O contraste que já mudou de nome, né? Agente de realce de ultrassom. A gente acha que não fazemos tantos exames porque é um método que é subexplorado, porque não é muito conhecido. Então, seria muito interessante que já quem faz a parte clínica se documente um pouco em relação com a grande utilidade que tem esse método. É um método que, inclusive, pode poupar alguns outros procedimentos, porque pode ser feito beira-leito, praticamente não tem efeitos adversos, o contraste fica em uma distribuição totalmente vascular, ele não se deposita nos tecidos, não causa insuficiência renal. Então, seria muito interessante que os clínicos começassem a solicitar para que os ecocardiografistas também possamos fornecer essa informação para vocês, tá? Apenas para vocês entenderem a diferença, né? Como se comportaria se fosse um trombo, no caso, totalmente avascular. E esse exemplo, um exemplo tirado da internet de um tumor maligno altamente vascularizado. Em função disso, a gente tenta descrever esse aqui. A gente tenta fazer a descrição das massas sem sugerir nenhum diagnóstico etiológico definitivo. Por quê? Porque pode poupar investigações que são necessárias, né? A gente tem, por costume, caracterizar as características, dar as características anatômicas, fazer um laudo descritivo. E tem uma escada, que chama escada de Barbato, em que ele sugere quais são as características anatômicas que devem ir documentadas no exame, tá? No caso do nosso paciente, a gente fechou como uma massa localizada no átrio esquerdo, aparentemente pedunculada, que foi muito bem definido pelo exame, aderida ao septo interatrial, de bordas bem delimitadas, heterogênea, arredondada, com as máximas dimensões que a gente passou para os senhores, se projetando para o orifício mitral com efeito obstrutivo.
Isso é muito importante. Se ela pode estar causando uma obstrução funcional, com sinais de perfusão ao exame com agente de realce de ultrassom. Excelente. Você mostra de novo aquela imagem 3D, que me parecia que o VD era muito maior do que o ventrículo esquerdo. Pela melhor, sim. E de fato é mesmo. A gente, inclusive na imagem tridimensional e na imagem com agente de realce, a gente consegue ter uma melhor definição da borda endocárdica e é muito nítido como o ventrículo direito verdadeiramente foi melhor caracterizado. Mostra de novo o 3D para a gente só voltar um pouquinho. Mais um. Aqui. Aqui. O anel tricúspide bem dilatado, quando comparado com o anel mitral, a cavidade ventricular direita, tudo bem que essa imagem foi focada no ventrículo direito, mas na imagem focada no ventrículo esquerdo é a mesma coisa. Aqui a gente entrou pelo ápice do ventrículo direito, mas na imagem correspondente pelo ápice do VE, também deu para perceber essa diferença. Perfeito. Em que pese a descrição brilhante da Wendy, é difícil acreditar que essa massa não pudesse ser vista num exame anterior, né? Porque isso não deve ter crescido em uma semana ou duas, né? E isso também me faz pensar que, de fato, aqueles exames normais não deviam ser tão perfeitos, porque aí se encaixa uma massa que vem crescendo há algum tempo, vem levando a sobrecarga das cavidades direitas, levando a uma disfunção crônica do fígado, aumentando a pressão pulmonar para fazer o derrame pleural, o derrame pericárdico fazendo aquela deformação da silhueta cardíaca que a gente viu no raio-x, aí as coisas se encaixam e passam a fazer sentido. Talvez tenha passado por algum motivo despercebido no primeiro exame essa estrutura intratrial. Hipertensão pulmonar grave, né? Se calculou em 90, né? Então... 90 pelo exame. Agora a gente tem uma tendência a caracterizar como baixa, intermediária e alta probabilidade. Só que ele tem sinais ecocardiográficos muito fortes de que essa HP é grave e provavelmente crônica, porque já tem repercussão em câmaras cardíacas direitas. Imagens lindas, né? Eu ia perguntar para o Ibrahim, quando está passando as imagens, se ainda precisa ressonância. Doutora, não me coloque nessa posição. Vou deixar o Paulo dar a resposta. Agora o doutor Paulo para falar um pouco sobre a ressonância magnética. Na verdade, sendo sincero, nós não pedimos ressonância para esse caso. Achamos que a Wendy foi perfeita. Você sabe que é interessante, então, já que você não pediu, eu vou dizer, peça. Pelo seguinte, sempre existe, tumor é uma caixa de surpresas ainda, não se tem volume de casos. Como é que a gente aprende padrão de imagem? A gente aprende vendo imagem e associando com aquilo que a gente acha. Então, muitas vezes a gente pode ter surpresas. Embora esse tenha tudo para ser um mixoma mesmo, a gente não pode ter 100% de certeza que não seja um angiosarcoma evoluindo, alguma coisa assim, que tem lá os seus diagnósticos diferenciais. Então, eu acho que tumor ainda é uma área que não pense em economia e nada. Acho que quanto mais informação a gente tiver, menos a gente vai errar. Perfeito. E o Paulo vai mostrar uma complicação de um mixoma, né? Exatamente. Então, antes de começar a falar da ressonância, qual é o papel na investigação de massas, qual é o papel no nosso paciente, a gente sempre tem que ter em conta que os métodos diagnósticos fornecem informações que acabam sendo complementares uns com outros. Então, não existe um só que consegue, se tivesse só a capacidade de fornecer já o diagnóstico, seria todo mais fácil. Mas, falando especificamente em massas, sempre como a gente faz uma avaliação anatômica inicial para programar o exame, não sei porque não rodou esse vídeo, mas vamos partir já nas imagens de cine em 4 câmeras. Percebam como a avaliação morfofuncional já começa só das imagens do cine. Caracteristicamente, falando especificamente de uma avaliação de uma massa no átrio esquerdo, historicamente sabe que epidemiologicamente uma massa benigna mais comum é o mixoma. Mas na nossa cabeça, quando a gente analisa esse tipo de pacientes, se baseia sempre em alguns critérios, tanto morfofuncionais, a localização dela. Então, quando a gente faz uma avaliação estrutural dela, consegue caracterizar, primeiro, que uma massa, em princípio, heterogênea, né? Uma massa móvel,
é uma massa que consegue protruir para o ventrículo esquerdo, né, durante o ciclo cardíaco, e além disso, que tem uma aparência bastante heterogênea e lobulada, né? Então, percebam como esse comportamento de uma estenose mitral funcional acaba sendo muito chamativa nesse paciente, que aqui até parece ser mais expressivo do que o caso propriamente dito nos pacientes. Embora vocês vejam que a atroesquerda não chama muito atenção de ter tido alguma denotação, um aumento muito significativo em relação aos pacientes. Quando a gente analisa imagens de cine, a gente sempre tem que pensar que a ressonância cardíaca não é só focada na massa, a gente avalia também o miocárdio, justamente porque um dos fatores complicadores, a gente tem que saber, é justamente esse envolvimento e a delimitação das bordas da massa, né? Uma das complicações também de uma massa que está protruindo é sempre tomar em conta de fenômenos embólicos. Então, quando a gente analisa uma contratibilidade global, embora esteja boa, sempre tem que tomar em conta de alterações segmentares. Se vocês prestarem atenção, o segmento inferolateral médio, ele tem uma alteração segmentar de contratilidade. Então, é um detalhe que a gente tem que pensar sempre quando analisa com um fator complicador, que pode ser até embólico, que tem que ser sempre avaliado. Só vou mostrar aqui que vai sendo mais fácil. Vejam como tem uma alteração segmentar de contratilidade nesse segmento aqui, inferior, e inferolateral também. Tá? Então, quando a gente documenta ou tenta estudar essas alterações morfofuncionais, localização única, lobulada, heterogênea, a gente começa a fazer a caracterização tecidual da mesma. A gente tem várias sequências, sem precisar contraste, várias sequências que documentam justamente se o conteúdo é mais com ponderação de sinal em sequências em T2, como o lado direito, que vocês veem que uma imagem que brilha muito, que já chama a atenção que o conteúdo de água é muito aumentado, característico sim de um mixoma, por exemplo, né? Que o conteúdo pode ser cístico, fibrose, necrose, até pontos de calcificação que podem aumentar sim esse sinal. Classicamente em sequências ponderadas em T1, né? Vocês veem que em relação ao miocárdio não tem um sinal muito aumentado, que também é muito característico de um mixoma. Então, essa caracterização tecidual, mesmo sem contraste, já ajuda muito a gente a definir, sim, de qual seria ou não a estrutura. Então, só lembrando de localizações clássicas no átrio esquerdo, 75% clássico no átrio esquerdo, o mixoma perto da fossa ovalis, como já foi descrito, pode ser pediculado, não pode ser pediculado, mas também tem outras massas que podem se apresentar no átrio esquerdo, por exemplo, um trombo, que não uma massa, né? Um trombo, e também pode ser também um fibrosarcoma, um osteosarcoma, que podem se localizar também uma localização tão benigna, como a gente pensaria que é um mixoma, mas também eles costumam ter. Leiomiosarcoma está restrito mais à parede posterior do átrio esquerdo, que a gente sempre tem que tomar em conta essa caracterização tecidual. Quando a gente pensa em tumores metastásicos também secundários, já com a cadarização tecidual mesmo sem contraste, a gente percebe um comportamento bem interessante, que em sequências ponderadas em T1 acaba abrindo muito mais, ao contrário de sequências ponderadas em T2. Então, a gente já vê essa possibilidade de ser um tumor metastásico com melanoma, quando tem esse comportamento inverso, né? Só nessas imagens de caracterização tecidual sem contraste. Bom, continuando aqui nossa análise nos pacientes, uma análise de perfusão, no qual a gente vê essa dinâmica de contraste que chega em câmeras direitas, chega pelo átrio direito aqui e pelo átrio esquerdo aqui. Vocês percebem que não é uma massa muito vascularizada. Quando o Noeco já explicou justamente isso, a gente percebe sim que tem certo grau de vascularização, ele demora um pouquinho mais, porém tem sim um enchimento de contraste, o qual é chamativo sim de uma característica, sim, pode ser de um mixoma. Massas muito malignas, evidentemente, são mais vascularizadas, mas também as malignas têm um comportamento que costuma ser, por vezes, mais invasivo nas estruturas. Então, ele não fica muito delimitado na cavidade, ele costuma invadir estruturas vizinhas,
costuma invadir pericárdio, vasos periféricos, e acaba dando uma repercussão muito mais chamativa. Veja como ele protrui aqui, acabou sendo documentado, e sim uma aparência muito heterogênea na imagem de perfusão. Então, só tomar em conta que o mixoma pode ter sim na periferia trombo também, e também pode ter calcificação, o qual também poderia ser uma imagem preta na ressonância magnética. Mas a gente, quando analisa já o realce tardio, espera um tempo prudencial, vocês veem que a análise da ressonância magnética não só fica tentando estabelecer a estrutura da massa, senão também a gente vê que o paciente teve sim um infarto, provavelmente embólico. Vocês veem que o realce é muito focal, ele acomete os segmentos que já tinham uma alteração segmentar. Isso que eu pedi para você reforçar, esses eram segmentos que já tinha hipocinesia, né, Paulo? Isso. Então, justamente o que o doutor me falou, já tinha uma alteração segmentar prévia, que era muito segmentar, não respeitava um território coronariano extenso, né? Não é um território da DA clássico, não é um território da coronária direita clássico, mas sim um território focal, segmentar, com um padrão de realce tardio, sugestivo de um infarto embólico. Então, a catalisação da ressonância magnética fica também muito útil para caracterizar justamente o tecido miocárdico nesse caso. E vocês percebem, já protruindo aqui essa imagem, essa massa no ventrículo esquerdo, como a captação do realce tardio é muito heterogênea, né? Porque a gente sabe que o conteúdo do mixoma é muito variado, né? Tem conteúdo osístico, tem conteúdo de fibrose, até de discreta osteofibronecrose. Agora, falando um pouquinho mais sobre isso, a gente tem características no Dr. Ibrahim que a gente pensa muito mais que se trata de uma característica mais maligna, né? Uma delas, além da localização, infiltração, vascularização excessiva, uma delas também é a presença de necrose na massa. A necrose vista pela ressonância magnética é muito clássico na perfusão, a gente achar fenômenos que não perfundem, que pode ser por uma necrose extensa, muito características de lesões malignas. No caso desse paciente, os achados morfofuncionais foram muito clássicos de apresentar assim como um mixoma. Agora, em imagens de realce tardio, percebam como esse infarto focal acabou sendo muito mais interessante a gente observar. Agora, o papel da ressonância magnética, cabe importância salientar que, embora a gente tenha uma tendência sempre a tentar bater o martelo com isso patológico, nem sempre é assim. A gente sempre fornece características importantes que ajudam a delimitar um pouquinho mais os diagnósticos, mas um papel também importante da ressonância, eu acrescentaria mais dois. Primeiro, ajuda a delimitar justamente aonde se encontra a massa, quais seriam as bordas, que seria uma abordagem já pensando na terapêutica que fosse cirúrgica, e também no acompanhamento, né, doutora Edilete? A gente sabe, infelizmente, que o mixoma pode ser recorrente, e por que não a gente fazer uma ressonância também justamente para acompanhar isso? Perfeito. Às vezes a gente se surpreendeu com áreas de infarto, assim, não diagnosticados em pacientes com mixoma. Vamos continuar. Bom, os questionamentos levantados aqui na sessão foram os questionamentos que acompanharam a gente ao longo da condução do caso. Observada a imagem, né, surgiu a dúvida, seria um mixoma, como as imagens sugerem, ou a gente teria mais alguma surpresa? Seria um tumor maligno? Pois a gente tinha aqueles achados extra-coração, né, que eram as alterações de enzimas hepáticas, que talvez de repente tivesse a sequência, então a gente ficou preocupado com esse caso. Na verdade, nós não pedimos ressonância desse paciente por um motivo. Eu tenho muito medo desses grandes mixomas, porque já tivemos um, que inclusive foi fazer tomo, e quando chegou lá, ele teve uma parada, né, que ele ficou preso na válvula mitral, e o paciente teve uma morte súbita, e não deu tempo de fazer nada. Então, eu fiquei correndo com esse paciente por conta disso, e no final, essas alterações hepáticas impediram, o paciente estava na UCG na época, não tem que esclarecer se tem hepatopatia ou não, ele terminou demorando uns 15 dias para poder ser operado, né? Foi. Aí
imagem foi realizada já na admissão, então a gente conseguiu observar, foi indicada a ressecção, mas a gente sabe, né, que às vezes o problema é identificado, mas na vida real é um pouco mais difícil de ser resolvido. O paciente persistiu com o alargamento do INR, o paciente acabou tendo a cirurgia adiada algumas vezes por conta do risco cirúrgico, mas a doutora Edileide foi lá, conversou com a equipe da hemato, conversou com a equipe da cirurgia, e no dia 26 ele conseguiu ir para a cirurgia e a lesão foi ressecada. Foi realizada uma atriotomia esquerda, foi observado realmente um tumor em átrio esquerdo de aproximadamente 5 centímetros, esse da imagem é real. Foi realizada a ressecção do tumor com parte do septo interatrial. O material foi mandado para análise e aí o anatomopatológico acabou confirmando que realmente era um mixoma. Além disso, não tinha lesões neoplásicas. Após a ressecção, o paciente teve uma melhora importante do quadro clínico, melhorou da dispneia. Além disso, o paciente melhorou, né, os marcadores de função hepática, manteve o TTPA alargado por conta da deficiência que a gente acabou descobrindo na internação do fator 11, mas teve melhora do INR, conseguiu ir para casa, foi com acompanhamento da hemato, mas foi para casa, bem, sem queixas. Gostei das máscaras jogadas para cima. Genial, tem que celebrar. Eu estou vindo para essa reunião sem saber os casos, eu estou achando muito interessante, porque a gente começa a pegar certos detalhes que, se a gente sabe, a gente deixa passar, né? E o que eu queria te cumprimentar pela apresentação e pela ilustração, que eu achei todos muito legais, mas é assim, é sempre chamar atenção, porque as coisas têm que fazer sentido na cabeça da gente. Se não faz, a gente tem que duvidar de tudo, do exame de sangue, do eco, da ressonância, da tomo, de tudo, até a gente encontrar as coisas que façam sentido. Então, muito provavelmente, ele de fato tinha bioquímicas que não estavam correspondendo àquilo que deveria estar acontecendo no fígado, porque a história evolutiva da doença preenche todas as lacunas e a gente fica com o quebra-cabeça preenchido. Então, acho que essa é uma mensagem importante para a gente levar. Se não faz sentido, desconfie e vai atrás até achar, como a doutora Edileide sempre faz. E a pressão pulmonar caiu também, não foi? De 90 para 40, se eu não me engano, um pouquinho mais. Agora, uma dúvida, foi retirado para a gente não saber ou não foi descrita aquela imagem nos exames anteriores? Porque a gente sabe que esse é um tumor de crescimento lento, mas não tão lento. Verdade, nós achamos que essas informações no prontuário, ponto final. De repente, podia estar no eco e não ter sido registrado. Às vezes só canetou os valores. Não chamou a atenção de quem documentou o laudo no prontuário. Era Esther. Doutora Caliane. Por favor, Caliana. Doutora Caliana. Boa tarde. Eu me chamo Caliana, sou R1 da cardio aqui do Dante Pazanese, gostaria de cumprimentar os meus colegas e a quem nos assiste. Vou fazer uma breve revisão, que na verdade vai ser um apanhado de dados após essa brilhante apresentação coordenada pela Gabi. Sobre o mixoma cardíaco, né? Na verdade, a gente vai falar muito mais sobre o mixoma atrial, né? Porque a maior parte dos mixomas descritos na literatura vão ser atriais, né? Então, sim, só respondendo ao questionamento da Wendy, em relação ao prontuário, o paciente ele trouxe um ecocardiograma para o pronto-socorro, foi descrito somente aqueles achados, mas ele refere que tinha feito o eco no início de 2022. Então, realmente se limitou àqueles achados iniciais. Em relação à revisão, os dois principais artigos com os quais eu tomei como base foram do Colégio Americano de Cardiologia, né, que fez um estado da arte em 2020, brilhante o artigo, e o outro da Biblioteca Nacional Norte-Americana, né, em que eles têm um compêndio de revisão de vários temas interessantes da cardiologia e de vários outros assuntos interessantes da clínica médica. Então, o que é que a gente tem? O mixoma é o mais comum dos tumores primários, mas não se enganem, é um tumor raro, né? Ele tem uma incidência de 0,28%, ele é benigno, né? 75% presente no lado esquerdo, como o Dr. Paulo bem falou, e aí a origem dele é no anel mitral, na borda da fossa ovalis, ou no septo interatrial, né? A gente tem uma associação importante em 7% dos casos com complexo de carne, que é um complexo em que a gente tem um mixoma atrial e ou mixoma cutâneo. Geralmente é o atrial com o cutâneo e a pigmentação cutânea. E também esse paciente tem múltiplos tumores endocrinológicos.
Então, lembra que o paciente não é somente um achado clínico, né? Ele é um compêndio de achados que a gente precisa tentar linkar e sair daquele labirinto que a Gabriela mostrou lá no início. E do diagnóstico diferencial, nós temos que lembrar do sarcoma, do linfoma primário, que são os principais, e do linfoma em grandes células B. Observem que são diagnósticos de tumores malignos, né? Na própria revisão do Colégio Americano, ele traz uma imagem que é bem interessante da localização dos principais tumores. A gente encontra os mixomas no átrio direito e esquerdo, né? E a gente pode ver aqui nas outras câmaras cardíacas. Nas outras câmaras cardíacas, a gente pode observar outros trombos presentes e outros diagnósticos diferenciais. Então, é uma imagem que traduz para a gente com bastante clareza, né, que a partir do ponto a gente já pode ter indícios de qual tumor se trata. Em relação ao quadro clínico, o que é que a gente tem? Principalmente os achados obstrutivos, tromboembólicos e constitucionais. Em relação aos achados obstrutivos, nós temos que o mixoma de átrio esquerdo, ele pode ter uma estenose principalmente funcional, né? E aí, o paciente também pode apresentar uma regurgitação mitral, porque ele pode lesionar a válvula mitral. Uma hipertensão secundária, pulmonar secundária, uma insuficiência cardíaca descompensada, com todos aqueles comemorativos que foram, inclusive, com que o paciente chegou, né? Dispneia paroxística noturna, otorpneia, edema pulmonar. E o mixoma de átrio direito, ele já dá mais sinais de insuficiência do ventrículo direito, como dispneia, também hepatomegalia e ascite, e também podemos ter a lesão valvar, né, com a estenose tricuspide. Algo que é muito interessante, que eu vou mostrar a imagem, que talvez vocês perceberam como a doutora Wendy ela explicou assim de uma forma bem detalhada, né? Que é o PLOP do mixoma. O PLOP do mixoma nada mais é do que a tradução de todos aqueles achados que estavam no ego. É um sopro protodiastólico, né? Que se confunde muito com a estenose, principalmente com a estenose mitral, já que a maioria dos mixomas são de átrio esquerdo, né? E que a gente precisa estar bem atento, porque, como o Dr. Ibrahim falou, outros comemorativos, como, por exemplo, o RUFLA, né, não vão estar presentes, né? Então, que estenose é essa que não tem todos esses comemorativos e que parece ser assim tão importante? E também arritmias, né? O nosso paciente, ele tinha um ritmo sinusal, né, mas é muito frequente você encontrar uma fibrilação atrial, flutter, então tem que estar sempre atento para tentar juntar todas essas pecinhas. A gente tem que ter uma atenção especial para os eventos tromboembólicos, principalmente no sistema nervoso central, o paciente que tem um alto risco de AVE isquêmico, e nas artérias retinianas. O paciente ele pode ter um déficit que pode ser permanente. Então, por que é importante? Às vezes não é só o tamanho do tumor, né? É o risco que esse paciente tem desse evento tromboembólico que pode urgenciar a cirurgia, né? E foi um dos motivos que a doutora Ileia até pensou, né? Que precisaria ser mais urgente. Em alguns momentos, a gente abre mão de alguns exames complementares por esse motivo. Em relação aos sintomas constitucionais, bem interessante, esse tumor ele tem um estímulo hormonal da interdocina 6. Então, o paciente ele pode vir para a gente com queixas que sugerem um quadro infeccioso, como febre, anorexia, artralgia, perda de peso. Então, vejam como algo tão simples pode nos confundir, né? Então, talvez quem pensou ali na pneumonia no início não tivesse tão errado assim. Talvez faltou só um pouco mais de finesse, delicadeza, assim, para conseguir refinar esse diagnóstico, né? E aí o plop do mixoma, a gente consegue até ouvir ele falar assim, plop, plop. Por quê? Não é? É o quê? É a estenose, né? A simulação da estenose mitral aqui, né? O som protodiastólico, né? Então, seria exatamente o achado que a doutora Wendy mostrou do nosso paciente, né? Esse aqui é um outro paciente também, porque os mixomas do Brasil estão no Dante Pazanese, né? Então, esse é outro paciente bem interessante que a gente trouxe o PLOP para vocês conhecerem. E outra coisa, o PLOP também sugere que esse mixoma ele é pedunculado, né? Faz sentido. Do diagnóstico, é em torno dos 50 anos, paciente do sexo feminino, geralmente, a literatura fala que é 2,5 para 1 a proporção. No ecocardiograma, a gente, como eu já falei, a gente vê um tumor móvel, oval, que surge principalmente da fossa vaso, pode se estender para a veia cava, né, ou para a veia pulmonar, e aí o Colégio Americano sugere que seja investigado com eco transesofágico. Pode haver o prolapso da válvula mitral tricúspide, que sugere, né, essa lesão pedunculada. Na tomografia, a gente tem uma baixa atenuação intracavitária, né, com a delgada superfície vilosa, e calcificação é mais de 14%, como o Dr. Paul também falou, que pode ser associada ao mixoma. E a associação com lesões de cavidade direita. A questão do realce atrial, há uma divergência entre os dois artigos. Um fala que o realce atrial seria muito pouco,
Outro fala que muitas vezes a um olhar não treinado seria pouco evidente, mas como a gente pôde perceber, precisa-se da prática de muitos exames para a gente conseguir entender e diferenciar de uma lesão benigna ou maligna, ou mesmo de um trombo, né? Em relação à ressonância cardíaca, ele cita de forma breve um realce heterogêneo nas imagens ponderadas em T1 e T2, mas eu particularmente prefiro a descrição do Dr. Paul, foi muito mais, né, detalhada. Em relação à biópsia transvenosa, eles contraindicam por quê? Porque quando você olha o tumor, você não tem como, apenas com a imagem, definir plenamente que é um tumor benigno. Então, tem o risco de se fazer uma embolia tumoral, principalmente se você não consegue descartar sarcoma, que, inclusive, nesse paciente, a gente vê em prontuário que não tinha sido descartado, não é, doutora? Então, talvez se a gente tivesse partido por essa linha, a gente tivesse piorado o prognóstico do paciente, né? Antes de definir, claro, que era mixoma. Em relação ao histopatológico, é um tumor de derivação mesenquimal, a gente vê que é um tumor gelatinoso, né? E com superfície vilosa, né, mais friável, mais gelatinosa, com um diâmetro que varia de 1 a 15 centímetros, sendo bastante incomum, 15 centímetros, e de um peso que pode variar desde 15 a 180 gramas, né? Inclusive, se você não coloca na sua descrição que é um mixoma, algumas pessoas podem achar, né, que é um feto, né, mas não é. Isso aconteceu com o ecocardiografista aqui do setor. Que postou o mixoma e acharam que ela estava grávida. A família começou a elogiar, a parabenizá-la pela gravidez. Em relação ao tratamento e o segmento, a ressecção com análise histopatológica, um prognóstico excelente, de uma mortalidade menor do que 5%, já contando com a mortalidade intraoperatória. O segmento mínimo é recomendável de 4 anos, com eco transesofágico. E a recorrência pode ser de 10% a 15%, geralmente no mesmo sítio de origem, né? Principalmente se o paciente tem um histórico familiar. E para finalizar, eu trago uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o José Saramago, que resume para mim muito bem esse caso, né? Que nós não tenhamos pressa, né? Mas que não percamos tempo. Isso é essencial no diagnóstico clínico, né? O paciente, ele não espera que a gente escreva um laudo, que a gente escreva uma imagem, mas que a gente trate o sintoma e melhore a qualidade de vida dele. Muito obrigada. Eu queria fazer apenas um comentário, né, em relação com o que o doutor Ibrahim trouxe e falou, olha, a gente não deve economizar em exames e a gente entendeu o motivo pelo qual a ressonância nesse paciente não foi solicitada. Ninguém tem dúvida, o eco não tem como substituir a ressonância em termos de caracterização tecidual, mas tem alguns pacientes selecionados em que poderia ser um passo entre o eco convencional e a ressonância, fazer um agente de realce de contraste. Tem pacientes que são claustrofóbicos, tem paciente que tem alguma limitação para receber contraste por algum outro motivo. Então, é apenas não tirar do radar essa opção, porque ele é subutilizado hoje em dia na nossa população, que poderia se beneficiar muito mais desse método adicional. Sempre a ressonância vai ter a última palavra e a tomografia, isso não tem dúvida. Mas eu acho que essa frase ilustra bem o que eu penso do mixoma. Quando alguém me fala, eu estou com mixoma grande, eu fiz, vamos operá-lo amanhã. É a minha ideia, porque a gente já teve eventos embólicos do paciente aguardando cirurgia, né, e até esse que teve uma morte súbita, porque ele ficou preso. Então, a gente não pode esperar, não. Acho que perder tempo é um tempo bem precioso e pode mudar a vida do paciente. Eu concordo, eu acho que nem sempre a gente precisa fazer todos os exames, mas eu acho que o diagnóstico do tumor ainda é um desafio. O primeiro mixoma que eu vi por ressonância foi em 1990. E ele, de lá para cá, eu mudei muito a minha impressão sobre os achados de ressonância sobre mixoma. Porque os primeiros 5, 6 que eu vi não tinha nenhum grau de realce. Então, na minha cabeça, o mixoma era um tumor sem realce. À medida que a gente foi vendo mais casos, a gente viu que, de repente, tinha realce e não excluía ressonância. E o grande problema dos artigos de revisão é que a gente, às vezes, pensa que esse problema é nosso, mas é do mundo inteiro. Ninguém tem volumes, não desse artigo, não um artigo de tumores, eu estou dizendo de métodos de imagem. Quantas vezes, né, Paulo, a gente não pega aquelas tabelas, parece um tumor, a gente pega a tabela, tem um assim, tem um assim, então deve estar tal coisa. Aí vai ver, não, mas também tem aquilo. E a gente está com um tumor que não se encaixa nas tabelas de descrição. Então, ainda não tem um volume de dados suficientemente grande para a gente bater o diagnóstico. Neste caso específico de hoje, acho que não tinha dúvida, tinha toda a pinta. O problema foi o que aconteceu antes dele chegar no Dante, né, que talvez por diagnóstico não ter sido feito, mas toda a história se encaixa com a história do mixoma, e quando faz sentido e a gente tem um tumor grande, eu estou 100% de acordo.
opera logo e faz ciência depois. Mas acho que foi um caso muito legal, como todos que a gente vê aqui, que mostrou para a gente as possibilidades, as revisões foi muito bem feita, a apresentação foi muito boa, e terça-feira que vem estamos de volta, Ednise? Como é? Terça-feira que vem nós estamos de Terça-feira volta? mas queria salientar eu não conhecia esse método, esse novo método que o ECO pode incorporar, que é o realce. Agente de realce de ultrassom. Agente de realce de ultrassom, que eu acho que é mais um instrumento que a gente passa a incorporar na nossa estratégia de investigação das doenças cardiológicas, né? Então, sim, a próxima terça-feira temos mais um caso fantástico. Agradeço a todos a presença e uma boa tarde. Parabenizar as duas, foi um caso muito bem apresentado e discutido no final. Obrigada.